É porque os olhos do mercado brasileiro se voltam hoje para a decisão do Copom sobre os rumos da taxa de juros. A expectativa fica também sobre o corte de juros nos Estados Unidos. A reportagem é de Rodrigo Viga. Apesar da inflação oficial do país, o IPCA do IBGE está querendo encaixar no teto da meta para esse ano de 2025. Analistas e especialistas ouvidos pela Jovem Pan acreditam que nesta chamada super quarta, o Comitê de Política Monetária, o Copom brasileiro, vai manter a taxa básica de juros, Selic, em 15%. Tem decisão de juros nesta quarta aqui e também nos Estados Unidos. Só que o viés é diferente. Enquanto que lá a tendência é de queda, por aqui é de manutenção da taxa básica de juros. A Selic, por aqui, começou a subir no segundo semestre do ano passado para segurar, frear a inflação até atingir no primeiro semestre desse ano o atual patamar de 15%. É o nível mais alto desde o ano de 2006. É bem verdade que nesse segundo semestre a inflação começou a declinar e apontar para dentro do teto da meta. O próprio mercado financeiro, através do Boletim Focus do Banco Central, já está projetando uma inflação do IPCA em 2025 em 4,40%. Centro da meta é de 3% para esse ano, com margem de tolerância de 1,5 ponto para cima ou para baixo. Ou seja, no limite, o IPCA pode atingir 4,50%. João Ferreira, sócio da ONU Investimentos, fala aqui na Jovem Pan dessa expectativa em torno da super quarta com decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Hoje o consenso é de manutenção. O Banco Central deve manter a Selic no patamar atual de 15% ao ano, embora nós tenhamos visto os dados benignos de inflação, com o IPCA projetado agora em 4,3% ao ano, abaixo dos 4,5% que eram previstos anteriormente. Só que o comitê enfrenta um cenário que exige prudência, A atividade econômica, apesar de estar desacelerando, ainda mostra resiliência e o mercado de trabalho continua aquecido, pressionando a inflação de serviços. A prévia da inflação oficial do país, o IPCA 15 do IBGE, já veio em 12 meses no limite da meta, 4,50%, nos 12 meses encerrados em novembro. Nesta quarta-feira, o IBGE divulga o IPCA cheio, fechado, deste mês de novembro de 2025. Matheus Cabral, da Guardian Capital, analisa aqui na Jovem Pan a situação inflacionária e dos juros nesta super quarta. Tem uma pressão muito forte, politicamente falando, para que o corte de juros ocorra, mas que no mercado não imagina que isso vai acontecer pelo menos até o final do primeiro trimestre de 2026. Dado as eleições ali, o mercado fica bem aquecido, fica bem volátil, digamos assim, o que pressiona muito para que esse corte de juros ocorra, mas o que não é precificado para tão próximo, principalmente por conta do controle da inflação, que a gente não tem conseguido manter a níveis e patamares estáveis. Recentemente, em São Paulo, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, revelou que a taxa básica de juros Selic deve permanecer nesse atual patamar de 15% por um longo período para garantir a convergência da inflação e também para evitar que, pelo segundo ano consecutivo, o país não consiga cumprir a sua meta inflacionária. Do Rio, Rodrigo Viga. E o mercado já faz as apostas para a última super quarta do ano de 2025, quando coincidem decisões sobre juros básicos da economia aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. O comentário é da Denise Campos de Toledo. Hoje é a super quarta com decisões sobre os juros pelos bancos centrais daqui dos Estados Unidos. No âmbito doméstico, embora se tenha alguma torcida por eventual corte, a aposta unânime do mercado é de manutenção mesmo da Selic nos 15% ao ano. O Copom tem sinalizado dúvidas quanto às perspectivas de andamento da economia por dados ambíguos, como a força do mercado de trabalho, que parece contraditória diante justamente do prolongado ciclo de juros altos. Em tese, era para o aperto monetário ter produzido algum impacto
impacto também nesse sentido. A inflação corrente e as projeções podem até estar recuando, mas há incertezas quanto ao tempo que ainda levará para convergirem para o centro da meta, os 3%. E até a gestão das contas públicas, o aumento da dívida pode atrapalhar com pressões inflacionárias adicionais. Tem agora, inclusive, questões políticas que afetam o mercado e podem entrar no radar, como o impacto que a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro teve no câmbio e na bolsa, sendo que o dólar tem papel relevante na formação de vários preços. Mais que a decisão, o mercado aguarda o recado que virá no comunicado do comitê, já contando com o início do corte dos juros só em março do ano que vem, não mais em janeiro, como previa até algumas semanas atrás. Já em relação ao Fed, o mercado aqui no exterior espera por mais um corte de 0,25 ponto nas taxas, hoje entre 3,75% e 4% ao ano, o que pode favorecer o maior fluxo de investimentos para outros mercados, diante da menor rentabilidade dos títulos americanos. Mas ainda há dúvidas diante das indicações incertas quanto à fraqueza do mercado de trabalho, o andamento da inflação e da atividade. A repercussão maior das decisões de hoje fica para amanhã, embora a decisão do Fed já saia no meio da tarde. Copom só depois do fechamento do mercado.